Você não está mais qualificado ou qualificada para orar o Pai Nosso. Olha, parece um absurdo alguém chegar de repente no meu dia, seja no início, no meio, no fim dele, e dizer que eu não posso mais fazer isso ou aquilo. Bom, algumas pessoas arrumariam o problema da sua vida se tivessem alguém tendo esse tipo de comportamento, não é mesmo? Talvez, se tratando de uma autoridade nos falando as mesmas coisas, talvez nosso comportamento variaria um pouco, mas devido à posição de autoridade de quem fala, talvez nós nos submeteríamos ou aceitaríamos melhor. Isso mesmo. Mas, se fosse o próprio Jesus, o próprio Deus, na figura do seu Filho, dizendo para você: a partir de hoje, você não deve mais, ou você não pode mais orar a oração do Pai Nosso. Talvez, assim como eu, você não deve ter pensado ou refletido muito sobre uma situação como essa, não é mesmo? Mas vamos ver o que diz a palavra de Deus a respeito dessa questão? Mateus, capítulo 6, é um capítulo onde Jesus ele vai ensinar, em primeiro lugar, o que não devemos fazer, para depois ensinar o que é mais assertivo ser feito. A pedagogia de Jesus, ela não apenas é pedagogia no sentido de acessar pessoas imaturas, crianças, faixas etárias menores, mas Jesus também usa uma outra metodologia que nós talvez conheçamos como andragogia, que é a maneira de ensinar adultos. E Jesus ensinou toda e qualquer pessoa que se aproximou dele, e o ensino dele perpassa gerações, séculos, e está posto para nós no dia de hoje. E olha o que Jesus falou em Mateus capítulo 6, enquanto ele falava sobre o que não deveria ser feito, e ele se referia, não jejuem dessa maneira, não ofereçam ofertas ou esmolas dessa maneira, e nem tampouco orem dessa maneira. Veja, Jesus, antes de ensinar o que era correto e assertivo fazer, ou que estava alinhado à vontade de Deus, o Pai, ele se preocupou em ensinar como não fazer. E essa história toda está amarrada na vida de hipocrisia dos fariseus da época, que o próprio Jesus chamava de hipócrita, e que o precursor de Jesus, João Batista, o maior dos profetas, como ele mesmo disse, chamava de raça de víboras. Então, hipocrisia, raça de víboras, era sinônimo de referir-se a um grupo religioso, os fariseus e alguns outros ali, saduceus e associados. Jesus repudiava o comportamento deles, porque a hipocrisia é eu ser um tipo de gente aqui, mas ser outro completamente ali. É eu defender coisas e argumentar com as minhas palavras coisas como sendo correta, mas a minha vida prática e cotidiano nega aquilo que eu estou falando ou até mesmo ensinando. Então Jesus, que não compactuava com esse tipo de comportamento e com esse estilo de vida hipócrita, estava vindo para ensinar os discípulos sobre como era a maneira adequada. Então, só depois de dizer como não fazer, ele começa a ensinar as maneiras adequadas. Isso relacionado ao jejum, isso relacionado à oração, isso relacionado à prática de ofertas, esmolas. Todos esses, gente, são comportamentos espirituais que devemos ter e que, de maneira correta, quando feito, agradam o coração de Deus e fazem isso produzir outros frutos que vão
honrar e glorificar a Deus e manifestar o seu reino na prática. Mas onde é o ponto importante para nós? Porque quando Jesus está ensinando a orar, chega um momento que ele diz o seguinte: porque se vocês não perdoarem as pessoas que ofenderam vocês, também o vosso Pai Celeste não vos perdoará. Se, porém, vocês perdoarem as ofensas que foram feitas a vocês pelos homens, então, da mesma maneira, o meu Pai Celeste, que é o vosso Pai, também perdoará as vossas ofensas ou pecados. Pois é o próprio Jesus que disse no fim da oração do Pai Nosso, dizendo que o perdão de Deus está condicionado a você também manifestar esse princípio na direção de outros. Nós já sabemos, e são muitos benefícios do perdão, não é o foco desse vídeo, mas como spoiler serve. Rancor, amargura, isso tudo provoca, além de inúmeros problemas espirituais e emocionais, as conhecidas doenças psicossomáticas. Câncer já é comprovado cientificamente que pode ter origem emocional no sentido de falta de liberação de perdão. Sério, não é mesmo? Pois é. Agora, qual é a dificuldade que temos de perdoar? Eu poderia elencar aqui muitas, mas eu quero te dizer a principal, pelo menos do meu ponto de vista, e eu acredito que isso esteja alinhado com o que a Bíblia ensina. Nós temos dificuldades, e alguns muito mais do que outros, em perdoar, porque o nosso coração e a nossa mentalidade é diferente da mentalidade e do coração de Jesus. Olhe, esses dias eu estava conversando com uma pessoa e no meio dessa conversa ela estava falando de um assunto, um episódio que aconteceu com ela, onde ela foi machucada, ferida por uma pessoa. E no meio dessa conversa nós mudamos o foco e agora o foco estava apontado para e se isso tivesse acontecido com o seu filho, ou seja, o seu filho sendo a pessoa que machucou, que feriu, que teve esse comportamento inassertivo com a outra pessoa. Ela disse, aí eu iria repensar. Veja, que o padrão de perdão dessa pessoa, ela está condicionado às variáveis do seu próprio interesse. E ela me disse em algum momento da conversa o seguinte, eu acho que eu nunca vou conseguir perdoar essa pessoa e eu espero que ela nem apareça na minha frente, porque senão eu nem sei do que eu sou capaz de fazer. Quando ela falou, se referiu a essa pessoa, a pessoa que machucou, que feriu, que também provocou e promoveu esses episódios, ou esse episódio, junto com aquilo veio uma emoção, um sentimento negativo, tóxico, a face dela mudou, a expressão dela ficou carregado. E eu estou usando esse exemplo, mas você, tanto eu, sabem que não são poucas as pessoas que estão vivendo exatamente assim. E como eu falei, por que que isso é manifesto no coração e na vida dessas pessoas, na direção de outros? Por que que elas pensam dessa maneira? É simples e básico. Porque o coração e a mente delas está diferente do coração e da mente de Jesus. Ainda por meio dos profetas no Antigo Testamento, Jesus disse, o próprio Jesus, porque ele preexiste em forma de homem, né? Mas, para ser mais claro aqui, o Espírito Santo, representante do Pai e do Filho Jesus, lá no Antigo Testamento, por meio do profeta Isaías, disse, eu darei a vocês um novo coração, um coração de carne, ou seja, um coração
mais elástico, um coração mais sensível, e tirarei de vós o coração de pedra. A carne é mais sensível e flexível do que uma pedra, não é mesmo? Pois é, foi por isso que Jesus, o Senhor, por meio dos profetas, vem falando esse tipo de coisa. Que o coração endurecido do homem e da humanidade por causa do pecado teria que ser substituído pelo coração sensível e alinhado, ou semelhante ao coração de Deus. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Uma verdadeira cirurgia interior por meio da fé, por meio da entrega e da aliança com Ele, para nos dar um coração alinhado ao dele. E olhe, isso vai potencializar muito e melhorar a nossa qualidade de vida, os nossos relacionamentos. Fardos vão sair dos seus ombros quando você decidir viver como um estilo de vida o assunto perdão. Isso não pode ser uma coisa estranha para você, para mim, não pode ser um assunto desassociado do nosso cotidiano, porque nós vamos precisar perdoar, mas também ser perdoados. O perdão do Senhor, conforme lemos em Mateus capítulo 6, quando ele está falando e ensinando a maneira assertiva de orar por meio dos princípios do Pai Nosso, ele finaliza dizendo: se vocês perdoarem, versículo 14, as ofensas daqueles que lhes ofenderam, então eu também perdoarei as vossas, está dizendo Deus Pai. E se porém vocês não perdoarem, então eu também não poderei perdoar as vossas ofensas. Eu quero encerrar esse vídeo provocando uma reflexão em você por meio de uma pergunta. Você já feriu alguém? Você já machucou alguém? Você já teve um comportamento inassertivo com alguém que feriu emocionalmente aquela pessoa? E mesmo sem querer, mesmo não tendo intenção para isso, você, como todas as outras pessoas, já tiveram esse tipo de comportamento, não é mesmo? E eu me incluo. Então, se uma vez nós já machucamos alguém, ou ferimos emocionalmente alguém, ou fomos inadequados na nossa conduta com alguém, isso já é motivo suficiente para entender o quanto nós também precisamos de perdão. E Deus quer fazer isso, quer remover os fardos da nossa vida. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Parte desses níveis de desgaste, cansaço, sobrecarga e opressão estão diretamente ligados à falta de perdão. Se você hoje acompanhou esse vídeo, se fez sentido para você, e se você quiser compartilhar ele com outras pessoas, por favor, fique à vontade, dispare esse vídeo para o maior número de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se inscreva no nosso canal se ainda não fez, convide seus amigos, e amanhã nós nos vemos com mais uma mensagem poderosa, encorajadora aqui no Colo do Pai, o seu lugar de devocional. Shalom!